Muito bem, estamos aqui em mais um dia da nossa semana de oração Influencers e é muito bom saber que você já está conectado com a gente. Tem gente assistindo pela Zoom, tem gente assistindo pelo Facebook, tem gente assistindo pelo YouTube e mais um monte de coisa que eu já não lembro o que é, mas obrigado porque você está presente para juntos termos um encontro com Deus através da palavra, através dos louvores, através dos sermões que serão pregados ao longo dessa semana e hoje também. Ontem nós já tivemos o nosso início, nós tivemos a pregação comigo mesmo, né? Hoje nós temos um pastor diferente, é o pastor Dalmo aqui que vai pregar. Daqui a pouquinho ele vem para abrir a palavra para a gente. Daqui a pouquinho também o Davi vai cantar mais uma música para nós, que é o nosso convidado dessa semana. E antes de a gente começar tudo, claro, nós faremos a nossa oração. Só que antes da oração, eu preciso lembrar você que nessa semana nós também temos todos os dias ali sorteios. Ontem nós sorteamos na verdade, esse livrinho aqui que vai chegar bem pertinho de você, que é o livrinho da A Sala, do autor Rick Perry. Na verdade, não é bem o nome dele, esse é um pseudônimo, né? A gente sorteou, e eu já quero aqui anunciar a vencedora de ontem, que foi uma das alunas aqui da turma 61. Ela não colocou o colégio, mas é a turma 61. É do CAV? Do CAV, perfeito. Que foi a Natália Amaral. Quem publicou na rede social foi a Tanise Signorini, certo? Você, Natália Amaral, se você ainda não sabia, você ganhou esse livrinho aqui, que é A Sala, certo? Você vai receber na sua casa, ou de repente a gente vai dar um jeito de colocar na secretaria, enfim, mas você vai receber esse livrinho A Sala. Hoje também nós teremos um outro sorteio com outro livro. Uma das propostas dessa semana de oração é incentivar a leitura também. E esse livro aqui é um livro maravilhoso da série O Conflito, que fala, enfim, é uma história contando ali todas as travessuras e os ganhos e as aventuras que estão escritas no livro de Atos, livro bíblico de Atos. Então você vai poder receber na sua casa ou retirar na secretaria do seu colégio o livro Os Embaixadores, certo? Como que funciona o sorteio? Simplesmente você vai ter que colocar a hashtag em uma rede social, Instagram ou Facebook. Você coloca ali, você já está participando do sorteio. E a hashtag escrita influencers, coloca lá, influencers, hashtag influencers, seja no Facebook, seja no Instagram, você vai estar concorrendo. É importante que você coloque uma fotinha ou pelo menos uma citação. Ontem a Natália Amaral, ela colocou uma citação da mensagem que foi pregada, colocou a hashtag influencers e hoje ela vai, na verdade, ela foi anunciada hoje como a vencedora desse sorteio. Beleza? Então, faça a sua participação também para poder receber esse livrinho que foi anunciado antes aqui. Vamos orar? Para a gente começar o nosso momento de louvor com o Davi, eu convido você a fechar seus olhos, a ter uma atitude de reverência para juntos orarmos ao nosso Deus. Querido Senhor, obrigado porque estamos aqui no segundo dia dessa semana de oração tão importante, tão necessária, e foi uma semana que foi sonhada para que os alunos tivessem esse acesso à palavra e também esse encontro contigo, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa ser o nosso maior influenciador. Que a gente termine o dia de hoje e também essa semana de oração, entendendo que o Senhor precisa estar morando no nosso coração, morando na nossa vida e influenciando os nossos passos todos os dias. Abençoe o pastor Dalmo, que vai pregar hoje, abençoe o Davi, que vai conduzir os louvores, e abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão ouvindo essa semana de oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar
um passo só de cada vez, mas sem duvidar, em que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, terra, um lar, em que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, santa nação. Sacerdócio eterno, pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança por nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que é aluno da Educação Adventista,
você que está participando com a gente da nossa semana de oração, você que está assistindo, não sei, aí, Viamão, daqui de Porto Alegre, você que está assistindo lá de Pelotas, obrigado pela tua participação aqui com a gente, obrigado, Davi, também pelo louvor. Vamos fazer uma oração para a gente abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a gente poder ouvir a voz do Senhor? Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, tua palavra agora vai ser aberta, a gente quer que ela fale ao nosso coração. Por isso eu te peço nesse momento, fala com cada um de nós, que a gente possa ouvir a tua voz, como a música que foi cantada aqui, que ela seja verdade, né? Que a gente possa ser cada vez mais assim, estrangeiro nessa terra, porque nós somos jovens que ouvem a tua voz. Fica conosco aqui, eu te peço por Jesus. Amém. Obrigado a você que está participando da nossa semana de oração online, Influencers, né? Ontem o pastor Smiley esteve aqui com a gente, ontem a gente falou um pouquinho aí sobre os usos das redes sociais ali, o pastor Smiley falou ali sobre um grande influenciador na Bíblia, Moisés, com certeza você que estava conectado com a gente, você ouviu, e se você não assistiu ainda, fique tranquilo, fique calmo, todos os nossos episódios ficam salvos lá no nosso YouTube do Bentô Podcast. Não conhece o Bentô Podcast ainda? É fácil, é simples. Você vai entrar lá no YouTube, você vai botar Bentô Podcast, é um podcast gravado aqui pelos pastores da Educação Adventista aqui no Rio. E nós conversamos sobre diversos temas. E aí a gente, na nossa última temporada, inclusive, nós falamos sobre memes, né? Foi memologia, foi muito show, muito divertido. Se você não assistiu ainda o nosso podcast, pode acessar lá nas principais plataformas, Spotify, no Deezer, olha, tô até falando importante agora aqui, ó, no Apple Podcast, olha aí, ou no YouTube, você também pode acompanhar a gente, ou nas redes sociais, Facebook, Instagram, Bentô Podcast está lá, e a gente fica feliz em você estar nos assistindo. Você já ouviu falar sobre cultura do cancelamento? Com certeza você já ouviu falar sobre isso, né? Ultimamente aí tem sido explodido nas redes sociais aí as ondas de cancelamento. Você sabe o que é cultura do cancelamento? Essa inclusive foi um termo que foi eleito no ano passado como termo do ano pelo um dicionário que todos os anos eles escolhem ali qual é o principal termo, ou o termo mais usado durante o ano. É o termo da cultura do cancelamento. É mais ou menos assim, quando uma pessoa se posiciona de maneira errada nas redes sociais, quando ela, sei lá, ela fala ali sobre racismo, sobre homofobia, ou sobre abuso, e ela fala de maneira errada, de maneira que assim, a galera, né, que está aí nas redes sociais, o grupo não concorde, não goste, acaba se promovendo um cancelamento. Ou a galera deixa de seguir ela nas redes sociais, a galera começa a subir a hashtag de cancelar, a galera começa a pedir que os patrocinadores parem de patrocinar, porque ela falou alguma coisa contra a sociedade que está errado, que aquilo não pode acontecer. Essa é a cultura do cancelamento que está sendo cada vez mais publicado nas redes sociais. E se você não percebeu, mas você gosta de reality shows, né? Tá tendo reality acontecendo agora, ó, a Fazenda, assistindo a Fazenda aí, né? Não sei quantos estão participando assistindo a Fazenda. Ou se você assistiu o BBB 21, você sabe que teve 2 pessoas que foram canceladas agora no Twitter, né? Eu estava mexendo no Twitter esses dias, aí eu vi ali uma figura de 2 mulheres que haviam sido canceladas por causa de alguma atitude delas nas redes sociais. Eu não sei exatamente o que foi que elas fizeram. Eu sei que a primeira, acho que foi a Marcela, foi a do BBB 21, e ela acabou que tinha se envolvido ali num caso, num relacionamento e tal, e por isso ela acabou deixando de ser uma das favoritas para ganhar, para ser, né, aquela que não iria ganhar e que foi eliminada durante o jogo. E parece que essa semana a Mirella da Fazenda também foi cancelada nas redes sociais, subiu até uma hashtag agora, né, MC18, porque na última votação ela ficou só com 18%, a gente fica ali no Twitter, fica tentando descobrir o que está acontecendo, e aí ela foi cancelada porque justamente ela cravou algum barraco ali, eu não sei exatamente o que foi, mas você que gosta de reality show, você deve estar sabendo o que está acontecendo por aí. E aí várias pessoas estão sendo canceladas, ou seja, estão sendo ou banidas das redes sociais de maneira
de maneira contínua, ou por um tempo elas perdem patrocinadores. Uma que foi banida aí, não sei se você soube, né? Perdeu grande patrocínio, foi uma influencer chamada Gabriela Pugliese. Durante o Covid ali, ela fez uma festa, tinha pegado Covid, e acabou que essa festa assim, né? Quando todo mundo estava na onda do fica em casa, se isola, não sai de casa, ela resolveu promover uma festa e ela acabou sendo cancelada. Que coisa, não? E eu quero conversar com você hoje para te dar algumas dicas de como você evitar esse cancelamento. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Tem como a gente evitar ser cancelado? Tem como a gente evitar que mais pessoas nos banam nas redes sociais? Bom, primeiro, preste atenção. Tem muitos assuntos que a gente não pode se meter nas redes sociais, né? Eu acho que você sabe disso. Tem assuntos ali que quando a gente comenta, quando a gente fala, se a gente fala de uma maneira errada, se a gente se posiciona de uma maneira assim, meio controversa, a gente pode sofrer o cancelamento, né? Se a gente ser ali cancelado nas redes sociais. Isso não quer dizer que você não deva dar a sua opinião. Não. A gente vive num país democrático e todo mundo tem uma oportunidade de livre expressão. O problema é que, da maneira, às vezes, como se fala, como se aborda o assunto, você pode sofrer o perigo de ser cancelado. Lembrando que a gente está falando aqui, durante essa semana, sobre influencers. E quem sabe você aí é um tiktokeiro, quem sabe você é um youtuber, tem ali o seu canalzinho no YouTube. Então, algumas coisas a gente tem que evitar e, se for falar, tem que falar de uma maneira mais tranquila para evitar essa onda de cancelamento. Mas a Bíblia tem justamente a história de uma pessoa que ela foi cancelada pelo fato de que ela não soube se posicionar corretamente e ela não ouviu os conselhos corretos. E é sobre essa pessoa que eu quero falar com você hoje, para você que está vivendo nas redes sociais, que está fazendo a sua dancinha lá no TikTok, que está no YouTube, ou que está postando a sua vida no Instagram, para que você não seja cancelado e que, claro, você seja um excelente influenciador. Tá com a Bíblia na mão? A minha está aberta em 2 Crônicas, capítulo 10. E a história de um rei de Israel que causou um grande problema justamente pelo fato de que ele não soube se posicionar. E por ser um grande influenciador da nação, acabou sendo cancelado. Abriu a tua Bíblia? Eu gosto de dizer assim, ó, Bíblia aberta, olho fechado, porque quando a gente abre a palavra de Deus, a gente tem que pedir para o Papai do Céu falar no nosso coração. Então vamos orar? Querido Deus, tua palavra está aberta e ela vai falar com a gente agora. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 10, conta a história de um jovem, não é tão jovem assim, chamado Roboão. O pai de Roboão era Salomão, e Salomão era um cara assim, ó, fantástico. Um dos melhores reis de Israel. É verdade que em algum momento da sua vida, Salomão acabou fazendo algumas besteiras. E por causa disso, ele acabou sofrendo ali, mas acabou que ao final, todo mundo gostava do rei Salomão. O povo amava o rei Salomão. E com a morte do rei Salomão, alguém deveria assumir o trono de Israel. E quem foi que assumiu o trono? Foi justamente o personagem que a gente vai conversar hoje, foi justamente Salomão. Roboão agora vai assumir o trono de Israel. Ele vai até uma cidade chamada Siquém, e ali ele deveria ser ungido rei de Israel. Nessa época, o rei ainda, ele governava todo o território de Israel. Não havia divisão, ou seja, as 12 tribos ainda eram governadas por um único rei. Mas aí vem o problema de Roboão não se saber posicionar corretamente. Vamos ler a Bíblia junto? Diz assim, ó, verso 1. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para fazer rei. Jeroboão, filho de Nebaide, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou ao Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo Israel a Roboão para lhe dizer, presta atenção. Diz assim, ó, o seu pai, disse o povo, impôs sobre nós um pesado jugo. Alivia a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. O povo estava pagando impostos altíssimos. Eles estavam pagando muitos impostos. E quando assumiu um novo rei, o que eles fizeram?
se juntaram ali numa comitiva, foram até Roboão e disseram assim: ô Roboão, teu pai pôs sobre nós impostos muito altos. A gente está sofrendo por causa disso. Alivia um pouquinho aí o jugo, diminui aí essa carga de impostos e tal, para que a gente não precise comprar tão caro, para que a gente não precise dar muito dinheiro para vocês e até para a gente viver melhor. Roboão disse que ia pensar. E aí está o problema de Roboão. Por que Roboão foi pensar? É porque assim, ó, Roboão sabia que se ele diminuísse a carga de impostos, o que iria acontecer? A mordomia dele ia acabar, ele não iria mais ter todo aquele dinheiro para luxar, para comprar coisas, né? Não teria todo aquele dinheiro para que o seu palácio fosse o melhor palácio da região, para que ele fosse um dos maiores reis como seu pai foi. Ele sabia que se diminuísse a carga de impostos, ele iria sofrer com um pouco menos de dinheiro, e ninguém gosta de ter o salário reduzido. Mas Roboão também sabia que o povo estava todo mobilizado para diminuir a carga de impostos, porque todo mundo estava sofrendo. E aí Roboão, como grande influenciador, na verdade, rei de Israel, já que naquela época não havia redes sociais, não tinha, né, YouTube, Facebook, nem nada, Instagram, Roboão então resolve pedir conselhos. E ele vai pedir conselhos para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo que ele vai pedir o conselho, justamente os conselheiros do seu pai. Lê comigo aí, ó, verso 6. Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda estava vivo. E eles perguntaram: como vocês me aconselham a responder a este povo? E eles disseram: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar e lhes falar boas palavras, eles farão seus servos para sempre. Olha o conselho dos anciãos, dos sábios. Roboão, diminui um pouquinho a carga de impostos, porque assim, ó, se você fizer isso, o povo vai te servir com muito amor, sabe? Eles vão te amar como rei, eles vão fazer de você um grande rei, como eles gostavam do teu pai, em um dado período da vida. Então, ouve o povo, vai lá, abre mão, economiza um pouquinho aqui, economiza um pouquinho ali, sabe assim? Faz com que você tenha um pouquinho mais de recursos, de dinheiro, menos um pouquinho de dinheiro, mas assim, tu vai ter o povo feliz nas tuas mãos. Roboão ouviu o conselho dos anciãos e disse: mas acho que eu vou pedir conselho para um outro grupo de pessoas. E aí, Roboão foi pedir para quem? Para os seus amigos. Verso 8. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo fazer a este povo que me impediu para aliviar o jugo que meu pai lhe impôs? E aí os jovens, né, assim, doidos, né, ávidos por dinheiro e tal, assim, não, a gente tem que ser famoso, Roboão. Cara, tu tem que ser assim, ó, o rei mais top de Israel e tal, esquece esse povo, mostra que tu é o cara. Aí eles disseram assim, verso 10. Diga o seguinte ao povo: que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Assim, se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoite, eu vou castigá-los com escorpião. Dois conselhos diferentes. Um grupo diz assim: alivia, fica tranquilo, o povo vai te amar. O outro grupo diz: cara, mostra que tu é o cara, mostra que tu manda sobre eles, mostra que eles não têm que se meter em nada, que tu que tem que mandar na parada, bota eles para pagar ainda mais imposto, diz que o teu dedo do mínimo é mais grosso que a cintura do teu pai, e se teu pai castigou eles um pouco, tu vai castigar muito mais. Cara, fala com a gente, eles vão te amar por medo. Quem foi que Roboão resolveu ouvir o conselho? Roboão resolveu ouvir o conselho dos seus amigos. E aí quando Roboão disse para aquele povo de que eles não teriam perdão, ou que eles não teriam alívio dos impostos, o povo se revoltou. E começou ali uma grande guerra em Israel. Só para você ter ideia, a guerra foi tão grande, a confusão estava tão grande,
que por mais que Roboão conseguisse levantar um grande exército, como ele conseguiu fazer, não adiantou. Acabou que o grande reino de Israel, que antes tinha 12 tribos, agora só tivesse 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro. Justamente porque Roboão não soube ouvir os conselhos corretos. Roboão preferiu ouvir aqueles que não eram sábios. Roboão preferiu ouvir a voz do seu próprio coração. Roboão preferiu dar a sua opinião nas redes sociais. E ele esqueceu que ele não estava sozinho no mundo. Que ele era rei de um povo, mas que o reino dele tinha um povo. E que o povo precisava dele. Hoje o meu conselho para você, que é um influenciador, ou você que vive nas redes sociais, para você que vive aí zapeando no WhatsApp, para você que vive aí postando teus vídeos no YouTube, para você que é aí um tiktokeiro, meu conselho para você é muito simples. De quem você está ouvindo conselhos? Quem você está escutando? Quais são as pessoas que estão sendo os teus maiores influenciadores? São pessoas que querem ver o teu bem ou são pessoas que não estão preocupadas com o teu bem? Mas são pessoas que estão preocupadas com fama, com sucesso, que estão ali colando em ti para serem sanguessugas, sabe? Aproveitadores. Pessoas que não estão preocupadas com o teu bem-estar, com o bem-estar das pessoas que estão ao teu lado, mas pessoas que estão preocupadas em simplesmente em luxar, em fazer fama. Quem você está escutando? Roboão tinha a faca e o queijo na mão para ser um grande rei de sucesso, cara. Roboão tinha tudo para ser um dos melhores reinos de Israel. Primeiro, logo quando ele assumiu o reinado, o que aconteceu? É simples, o povo foi falar com ele. O povo foi dizer assim: Roboão, a gente quer que tu assuma o reino, a gente quer que tu seja o nosso rei, mas começa mais tranquilo, alivia os impostos. E Roboão disse: não. Eu vou ouvir os conselhos daqueles que não estão preocupados comigo, daqueles que não estão preocupados com o povo. Eu vou ouvir o conselho daqueles que querem fama. E eles tiveram fama. Mas não tiveram fama do lado bom. Porque Roboão e seus amigos foram cancelados. E de quem você está ouvindo conselhos? Quem está sendo os teus influenciadores? Nas horas que você não está lá no Eclass fazendo a tua atividade, na hora que você está lá no Eclass, olha, assistindo os vídeos, quando tudo isso acaba, quem você vai ouvir depois? Quem são os YouTubers que você está assistindo 24 horas por dia, ou 12 horas por dia? Ontem eu vi uma galera comentando assim: os nossos maiores influenciadores são jogadores de futebol. Ei, quem são os jogadores de futebol que estão te influenciando? São aqueles que têm uma família, que estão cuidando da família deles, ou aqueles que estão fazendo tudo para ter fama, mas chegam no final da carreira, ou está esquecido, ou está sendo odiado. Eu não vou falar nomes aqui, mas você sabe, por exemplo, de um jogador que esses dias se envolveu numa grande confusão, porque ouviu conselhos errados, tomou decisões erradas, e na hora que precisava ser um exemplo, porque era um grande influenciador, acabou fazendo besteira, escondido dentro de um camarim, e hoje está sendo cancelado não só se brincar, está sendo cancelado no mundo inteiro. O cara que ouviu conselhos errados. De quem você está escutando conselhos? Quem está sendo os teus influenciadores? Quem está sendo as pessoas que você ouve todos os dias? E eu vou fazer uma pergunta mais chave ainda. Esse livrinho aqui, esse livro aqui, tem sido a tua maior influência todos os dias? Você que é aluno da Rede de Educação Adventista, cara, você sabe, você tem aula de religião desde que você começou a estudar aqui nesse colégio. Você tem aula de religião lá no prezinho, você tem aula de religião nos primeiros anos. A gente não está preocupado em fazer com que você, com que você seja adventista no sétimo dia, batista. A gente não está preocupado com isso, não. A gente só quer que você seja influenciado pela palavra de Deus, para que ela seja o teu guia todos os dias. De quem você está escutando conselho, amigão? Cuidado com o que você está olhando, cuidado com o que você está lendo. Ou pode acontecer com você,
o que aconteceu com Roboão e os amigos dele. Foram cancelados. A Bíblia, e tão somente a Bíblia, está sendo o teu guia todos os dias. A Bíblia, e tão somente a Bíblia, está sendo lida por você. Ah, pastor, mas eu sou jovem assim, eu estou de boa, sabe? Já estou ali no ensino médio, daqui a pouco estou me formando, vou fazer uma facul, vou ser independente financeiro, já tenho opinião formada sobre tudo e todos. Verdade, parabéns por isso. Parabéns por você ter a sua opinião própria, mas cuidado. Você também pode ser cancelado. É muito melhor você seguir a palavra de Deus e evitar que você seja criticado pelo mundo do que você ouvir a palavra de Deus e fazer o que é certo. Não só para você ser bem visto pelos outros, mas acima de tudo, para você ser feliz de verdade. Quem está sendo os teus influenciadores? Quem você está escutando todos os dias? Agora eu vou chegar mais pertinho de você aqui. Presta atenção, olha aqui para mim. Essa semana é para você entender e aprender uma coisa. Precisa ser um grande youtuber. Você não precisa ser um grande tiktokeiro. Você não precisa ser um cara famoso nas redes sociais. E você pode ser. A gente tem alunos que assim, que gosta de redes sociais. E, cara, parabéns pra ti, que bom. Mas seja um influenciador do bem e não do mal. Cuide de quem está te influenciando. Cuide de quem está falando para você. Cuide dos conselhos que você está ouvindo. E não esqueça, permita que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, seja o teu maior guia. Sabe por quê? Porque ela sim vai te fazer feliz de verdade. Deus quer escrever algo novo para você. Deus quer escrever uma nova história com você. Quem sabe eu estou falando para alguém que já passou por algum problema. Quem sabe eu já estou falando hoje para alguém que, sei lá, foi cancelado nas redes sociais ou não tem muitos amigos. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui na nossa semana de oração, nesse estúdio legal, você aí no Zoom que está nos assistindo, ou você no YouTube, ou você no Facebook. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que está sofrendo. Alguém que se sente excluído, que não tem amigos. Ei, vou te dizer aqui, sabe como você tem amigos de verdade? Sabe como você tem um influenciador? Sabe como você ser um cara de sucesso? Tá aqui a regra tá aqui, ó, o manual. Cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Cuidado com quem você está conversando nas redes sociais. Roboão foi cancelado porque ele ouviu conselhos errados. E não é o mérito aqui dizer que o conselho dos velhos é bom e dos jovens é ruim. Não é isso. Mas Roboão ouviu pessoas não que estava preocupado com ele, mas que estava preocupado tão simplesmente com a fama e com o sucesso. Davi vai cantar mais uma música. Ele vai cantar uma música que diz assim, ó, que Deus quer escrever uma nova história com você, quer fazer algo novo. Ele quer fazer o teu coração, sabe, arder de novo. Ele quer estar do teu lado, ele quer te fazer um jovem de sucesso. Ele quer fazer de você uma grande pessoa, quem sabe um grande influenciador, não, um grande pai de família, um grande cidadão, não importa. Ouça conselhos das pessoas corretas. Esse é o conselho meu para você nessa manhã. Escuta essa música e aprenda sobre isso. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver
algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E aí? Você quer viver algo novo do lado de Jesus? Sabe? Você quer ter uma boa história? Você quer ser alguém feliz? Alguém que não tenha medo de ser cancelado nas redes sociais, porque sabe que está do lado certo, ouvindo conselhos certos. Eu desejo o teu coração. Fecha teus olhos. Vamos orar. Querido Deus, falando aqui para uma galera, Pai. Tem gente aqui me assistindo de todos os lugares do Rio Grande do Sul e quem sabe de vários outros lugares do Brasil. Tem pessoas aqui que quem sabe estavam ouvindo conselhos errados de pessoas erradas, mas que agora precisa ouvir conselhos certos, conselhos da palavra de Deus. Fala com a gente, Senhor. Fala o nosso coração. Perdoa os nossos erros, as nossas faltas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E nos faz estar ao teu lado todos os dias. Escreve uma nova história conosco, mas acima de tudo, nos ajuda a ouvir a tua voz, através da Bíblia, de conselhos corretos, para que sejamos felizes de verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente às 11 horas da manhã. Nossa continuação terá um outro pastor aqui batendo um papo com você sobre como ser um grande influenciador e não ser influenciado. Obrigado pela tua presença. Compartilhe nas redes sociais. Convida teus amigos para estar aqui amanhã. E não esqueça, Jesus quer escrever algo novo ao teu lado. Ele quer ser teu melhor amigo.